Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, para tudo bem aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta terça-feira à noite para mais um vídeo do canal Espírito, porque afinal de contas, agora os vídeos do canal, eles não têm dias específicos, porque como eu tenho dito, o Espírito Santo, ele vem e me diz claramente aquilo que Deus, o Pai e Jesus Cristo querem que eu traga para vocês. Nada mais do que verdade, nada mais do que está na palavra, porque Jesus, além de tudo, ele fala assim, se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Onde está a verdade? Em Jesus. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Então, para sermos discípulos, nós temos que permanecer na palavra da verdade. Qual a palavra da verdade? Nós somos a geração pós-Jesus Cristo. Então, nós somos a geração de Mateus Apocalipse. Por isso, o nome do canal, quando o Espírito Santo, Jesus Cristo, me deu o nome do canal, Inspire-se, porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. Foi claro, foi justamente porque nós somos uma geração que não faz parte do velho, mas sim do, digamos, novo, ou do testamento de Jesus Cristo, amém? Bom, para você que já é inscrito no canal, continue compartilhando, por favor, né? Se você sentir no seu coração de passar um determinado vídeo para uma pessoa, passe. Depois, se a pessoa perguntar alguma coisa, você diga a ela sobre o canal. E para você que é novo, passando pela primeira vez aqui, se você sentir no seu coração, inscreva-se. Afinal de contas, eu estou assim pedindo, por amor a Jesus, de todos, para que possamos chegar pelo menos até o final do ano com 200 inscritos, porque serão 200 almas, 200 irmãos e irmãs alcançados por uma verdade que Jesus Cristo, Deus o Pai, pediram para que eu continuasse a pregar, para que não mais houvesse um véu sobre o rosto daqueles que ainda não conheciam Jesus, para que se convertessem em Jesus Cristo e tivessem a clareza desta verdade que liberta. Amém? Bom, e para você que já é inscrito e para você que está passando pela primeira vez, papel e caneta na mão. Por quê? Porque daí você anota no papel esse texto que vamos falar hoje, vai para o seu lugar secreto, fala com o Espírito Santo que ele vai te dar discernimento, vai te ensinar sobre esta palavra, porque essa palavra não é doutrina minha, não é teologia, é palavra, como diz Jesus, a palavra que ele pediu para que vocês permaneçam, que nós permanecêssemos para ser discípulos. Eu quero muito que você seja discípulo, que você permaneça na palavra única e exclusivamente, não doutrinas humanas, doutrinas que os homens criam, palavras que os homens criam, mas na palavra de Jesus Cristo. Amém? Bom, vamos lá? Eu quero dizer para vocês que eu estava meditando sobre uma questão. Quando nós vamos lá para o Velho Testamento, o Deus de Israel, no livro de Êxodo, ele avisa Moisés que haverá a morte de todos os primogênitos, inclusive do faraó, os primogênitos da escrava, primogênito até mesmo dos animais. Por quê? Porque o faraó estava desafiando Jeová. Por que eu falo Jeová, não falo que é Deus, o Pai de Jesus Cristo? Porque Deus, o Pai de Jesus Cristo, só foi revelado pelo Filho. Nós só conhecemos Deus, o Pai, nosso Pai, a partir de Jesus Cristo. Antes disso, nós não conhecíamos. E esse Deus, Jeová, que é um guerreiro que foi eleito pelo povo de Israel para ser o seu Deus, ele era muito intolerante com as pessoas que o desafiavam. Ele gostava de pessoas servas, escravas dele, que adorassem única e exclusivamente a ele e não outros deuses, né? Então ele disse assim, olha, se o faraó não permitir que o meu povo vá para o deserto, então desta vez vai ser mais uma, digamos, uma praga, a morte dos primogênitos. Então, é muito estranho que ainda hoje seja pregado um Deus que não é Deus o Pai, seja exaltada uma palavra que não tem nada a ver com Deus o Pai e Jesus Cristo. Por quê? Anota aí. O primeiro texto que eu vou falar aqui está em Êxodo, no capítulo 11. E no capítulo 11, eu quero que vocês anotem aí o versículo 4, 5 e 6. Amém? E aí depois nós vamos para um único versículo apenas que está lá no Testamento de Jesus Cristo, ou Novo Testamento como é conhecido, que está em João, capítulo 3, versículo 16. Todo mundo conhece, né? Amém? Mas então vamos agora à leitura do texto que está em Êxodo. Por quê? Eu quero deixar bem claro aqui uma diferença muito gritante. Qual é a diferença gritante? A diferença é que
o Deus de Israel, ele exige que as pessoas sejam totalmente dedicadas a ele, servas dele. E se alguém faz alguma coisa que vai contra o que ele quer e o que ele diz que é para ele, ele faz esse tipo de coisa para que as pessoas sejam destruídas de uma forma e possam obedecê-lo. Então vamos lá, Êxodo capítulo 11, versículos 4, 5 e 6, amém? Depois disso, anotou? Peraí, anotou? Tá bem anotado? Então vamos lá. Depois disso, Moisés disse ao faraó: assim diz o Senhor, à meia-noite atravessarei o Egito, e todos os primogênitos da terra do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó, o herdeiro do seu trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, e todos os primogênitos dos animais. Então haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. É muito estranho, porque Jeová, o Deus de Israel, faz isso contra o povo do Egito, porque o faraó tinha os seus próprios deuses e não acreditava que o Deus de Moisés seria tão poderoso, e isso deixava Jeová irritado. E como o faraó não permitia que o povo de Moisés, o povo dele, fosse embora, então aí foi mais um motivo pela qual Jeová fez com que Moisés chegasse ao faraó e dissesse assim: olha, se você não permitir, não me obedecer, não obedecer ao Deus de Israel, a Jeová, então haverá muita dor. Nós vamos matar os primogênitos. É tão maldito isso, é tão maligno, porque é algo inaceitável. Porque quando nós vamos para a parte que diz respeito a Jesus Cristo, né, a parte que nos cabe hoje em dia, que é de Mateus Apocalipse, nós vemos um Deus que ele não permite matanças. Ele não permite que pessoas que fizeram mal contra Jesus, ou foram contra Jesus, ou não aceitaram Jesus, fossem mortas, ou perdessem seus filhos, ou perdessem alguma coisa. Por que o Deus de Israel teve que ser tão cruel em tirar os primogênitos? Ah, mas o faraó estava não permitindo que Moisés saísse com o seu povo para o deserto para ir... Gente, aquele Deus não é o Deus que nos salvou. Aquele Deus não é o Deus que deu seu filho por amor a nós. Aquele Deus é o Deus de Israel. É o Deus de Israel. E agora quando nós vamos lá para João 3,16, já anota aí. Agora nós vamos para João 3,16, porque aí é comprovada de uma forma tão simples a diferença. Olha só. O que está escrito lá em João 3,16? Eu vou abrir a minha Bíblia, eu sei de cor, como sei que você sabe mesmo, então eu vou abrir a minha Bíblia para ler da maneira que está aqui, para que não haja nenhum tipo de erro. Diz o que a palavra em João 3,16, olha só. Porque Deus tanto amou o mundo, já começa por aí. Eu já preguei isso aí num vídeo anteriormente. Deus amou o mundo, diferente do Deus do Velho Testamento, que diz ser o Deus de Israel, amará Israel, que deu o seu Filho unigênito. Olha só. O que se dá a entender é que o Deus do Antigo Testamento sabia que essa atitude de Deus o Pai de dar o seu único filho o irritava tanto que ele disse que eu vou aniquilar todos os primogênitos também nesta época, para que ninguém tenha dúvida do que eu posso, do que eu sou, e o meu povo vai poder ir. O povo de Israel. E aí, Deus, o Pai, faz o quê? Ele, ao invés de tirar o primogênito dos outros, ele dá o seu único filho, o seu filho unigênito, primogênito e único, unigênito dele. Então, quer dizer, ele dá o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E a vida eterna está em quem? Justamente em Jesus Cristo. Então aí nós podemos perceber o quanto é maligno
ainda continuar insistindo em glorificar um Deus que não é o Deus de amor, o Deus de paz, o Deus de mansidão. Um Deus que entregou o seu filho e ficou em paz, e ele não ficou ameaçando absolutamente ninguém. Ele deu o seu filho unigênito, o seu primogênito unigênito. O que é primogênito? Primeiro, unigênito, único. Então Jesus era primogênito e unigênito de Deus o Pai. Tão claro isso. Então aí prova-se que o amor de Deus o Pai por nós é algo que nós temos que privilegiar e entender de uma vez por todas. Porque enquanto, como diz Paulo, enquanto houver o véu no rosto de você que está aí me ouvindo, ou de outros aí fora, não haverá possibilidade de que conheçam essa verdade que liberta. 2 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 18, se você ler, por que ninguém prega esse texto? Porque Jeová não permite que ninguém pregue esse texto, porque vai mudar a visão da pessoa. A pessoa vai entender quem foi Moisés, o porquê isso, o porquê aquilo. A pessoa vai entender que não mais os mandamentos estão escritos em tábuas de pedra, não são mais os 10 mandamentos, mas é o único mandamento do amor de Deus, do nosso coração a Ele. Os mandamentos estão escritos em nosso coração, está escrito lá, porque não mais os mandamentos estão escritos em tinta, em tábuas de pedra, mas sim em tábuas de carne, que é o nosso coração. E a questão do primogênito que foi arrancado do povo lá de todos e que houve choro, que houve tanta dor, não tem nada a ver com Deus o Pai que deu o seu primogênito unigênito para salvar o mundo. Amém? Então é essa a mensagem de hoje. Deus o Pai, Ele não arranca absolutamente nada de você para provar que você merece o amor dEle, que você merece a salvação, que você merece a consideração dEle, que você merece paz, que você merece mansidão. E por isso Jesus deixou bem claro que haveria de haver tribulação, aflição e perseguição. Por quê? Porque quando verdadeiramente nos entregamos a Jesus, vivemos a sua palavra para ser seus discípulos, e tomamos posse da palavra que diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aí o diabo, os deuses, Jeová, quem quer que seja, se revolta contra nós e quer a nossa destruição. Amém? Mas espero que vocês tenham entendido essa palavra, que é uma palavra muito clara. É uma palavra muito clara, gente. Então, que fiquemos atentos a todas as palavras que nos fazem ser discípulos de Jesus Cristo. Ainda há tempo de você arrancar o véu que está sobre o seu rosto e poder ver claramente aonde está o caminho, a verdade e a vida está em Jesus Cristo. Verdadeiramente Jesus Cristo. E não apenas a palavra quando alguém prega a antiga aliança, depois fala em nome de Jesus, está totalmente errado e equivocado. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz. Olha, até o próximo vídeo. A gente vai se falando. Até mais. Tchau.